Olá, hoje iremos falar sobre o encerramento de período. Acesse Fiscal, Rotinas Auxiliares, Encerramento de período. A rotina de encerramento de período é onde as movimentações do fiscais são fechadas, barrando as digitações e importações. O encerramento é realizado mensal, podendo ser reaberto se necessário. Então, informe o código da empresa que deseja realizar o encerramento e serão apresentados os encerramentos por impostos, no caso, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Os encerramentos deverão ser feitos de forma individual para cada tipo de imposto. Para o encerramento de ICMS, selecione um período que deseja encerrar. Depois, selecione a opção Encerrar período. Dará a mensagem perguntando se deseja realmente encerrar o período. É só clicar que sim. E abrirá uma tela para cálculo do saldo credor a transportar para uma empresa que possua, no caso, valores de saldo credor. Caso deseje digitar também o saldo credor, o sistema permite estar informando o valor. Após realizar o cálculo, informe se deseja encerrar o período todo ou só realizar o cálculo e não encerrar o período. No caso, hoje vamos encerrar o período. Então, vou colocar para regravar os valores, né? E encerrar o período. Após realizar o processo, clique em salvar. Ele vai processar e realizar o encerramento para o período. Caso seja necessário reabrir um período, deverá selecionar o mês que deseja reabrir e depois a opção Abrir período. Então, aqui vamos selecionar o mês de fevereiro e a opção Abrir período. Ele vai perguntar se é a partir de fevereiro. No caso, como a gente só vai reabrir fevereiro, clicamos em Reabrir. Ele está perguntando se confirma a reabertura. Sim. Com isso, o período do mês de fevereiro é reaberto. Agora, na guia do IPI, o procedimento a ser realizado é o mesmo. Então, vamos selecionar o período que desejamos encerrar, selecionar a opção em Encerrar período, confirmar o encerramento. Caso tenha saldo credor ou deseja digitar um saldo credor, deverá selecionar a opção Calcular saldo para calcular de forma automática ou digitar o valor que deseja. Deverá informar se é para encerrar o período ou não e depois clicar em salvar. Caso deseje reabrir, selecione o período que deseja reabrir e abrir período. Com isso, o processo de encerramento e reabertura para o IPI foi realizado. Agora, para o PIS e a COFINS, o encerramento ele não é realizado pela rotina de encerramento de períodos. O encerramento do PIS e a COFINS ele é feito pela rotina de apuração de PIS e COFINS. Então, temos que acessar Fiscal, Apuração, Consulta da apuração, informar a empresa, ir na abinha de PIS e COFINS, selecionar a opção Consultar, informar o mês que deseja encerrar, dar Enter, calcular o valor do PIS e da COFINS e depois selecionar a opção Salvar. Salvando o valor da apuração, automaticamente o período já é encerrado. Então, se voltarmos aqui na consulta da apuração, tirarmos a empresa e incluir ela novamente e consultar o PIS e COFINS, verificamos que o mês de novembro, que foi o mês que foi consultado na apuração, ele foi encerrado. E caso deseja reabrir esse período, daí a reabertura é feita aqui na rotina de encerramento de período mesmo, selecione o mês e selecione a opção Abrir período. Com isso, o período do mês de novembro ele é reaberto. Caso deseje encerrar novamente, tem que voltar na rotina de consulta da apuração do PIS e COFINS e salvar lá para poder estar encerrando. Agora, para o encerramento do ISS,
ele é realizado nesta rotina mesmo de encerramento de período e é o mesmo processo para ICMS e IPI. Então, deve ser selecionado o mês, depois a opção encerrar período, confirma o encerramento. Caso deseje digitar um saldo credor, poderá informar no campo saldo credor para o período seguinte, ou se quiser puxar saldo credor da escrituração, selecionar a opção calcular. Informar se vai realmente encerrar o período e depois salvar. Com isso, o período ele é encerrado. Caso deseje reabrir, selecionar o mês e abrir o período. Com isso, os períodos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS são encerrados. Esse é o processo para encerramento de período.